Um líquido branco de aspecto leitoso, capaz de te fazer dormir em apenas 30 segundos e tão rápido quanto te fazer parar de respirar. Sem muitas apresentações, hoje vamos falar sobre o Propofol. Mas antes, like no vídeo para fortalecer o canal e também se inscreva para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos pro vídeo. Olá, eu sou o Jefferson Santos e sejam todos bem-vindos à minha aula sobre o Propofol, continuando a série sobre sedação e analgesia. Bem, ao longo desse vídeo a gente vai passar pelos seguintes temas relacionados ao Propofol. Os conceitos básicos do Propofol, vamos falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica, as doses usuais, o preparo, a velocidade de infusão e como a gente calcula a velocidade em ml/hora ali na bomba do nosso paciente. Vamos também analisar os efeitos adversos, as vantagens e desvantagens do Propofol com relação a outros sedativos e também vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de infusão do Propofol. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o Propofol. Ele é um derivado fenólico. E aí quando a gente olha para a estrutura molecular do Propofol, né, o que a gente vê? Está a ideia, a dica de por que ele tem esse aspecto branco leitoso, né, que eu mencionei no início. Mas quando a gente olha para a estrutura molecular, que eu vou deixar até inclusive ela aqui do meu ladinho para vocês verem, tanto a fórmula molecular quanto a fórmula estrutural, o que a gente pode perceber é que o Propofol só tem carbono e hidrogênio. Ele é extremamente hidrofóbico. Não é só carbono e hidrogênio, né? Ele tem uma hidroxila também, tem um oxigênio ali perdido do grupamento fenol, né? Mas ele é extremamente hidrofóbico, ele não consegue se dissolver em água, por isso que ele tem esse aspecto branco leitoso, né? Porque ele é uma emulsão. Utiliza da tecnologia farmacêutica para fazer uma emulsão desse fármaco para que a gente consiga dissolver ele em água e ele possa ser injetado, por exemplo, na veia de um paciente, tá? E aí, só fazendo esse disclaimer, né? Ele tem propriedades sedativas e hipnóticas e por isso é utilizado tanto na indução anestésica quanto também na sedação, podendo ser utilizado tanto por bolos, né, pode ser administrado em bolos, como também pode ser administrado em infusão contínua. E as suas principais indicações terapêuticas, elas são relacionadas ao que eu já mencionei, na indução anestésica e também na sedação. Além disso, também é utilizado na sequência rápida de intubação e também no estado epilético refratário a outros medicamentos, tá? E na sedação e na terapia intensiva, né, eu sempre vou puxar e falar um pouquinho sobre a terapia intensiva, a gente utiliza mais o Propofol, principalmente também quando a gente está tirando a sedação dos pacientes, né, pacientes, por exemplo, estavam fazendo uso de benzodiazepínico e a gente vai transicionando, né, de sedativo para um sedativo com uma meia-vida mais curta, mas ele também é bastante utilizado para garantir e conferir neuroproteção, principalmente para pacientes que tiveram, por exemplo, algum tipo de dano encefálico ou alguma lesão cerebral. Por quê? Porque o Propofol tem a capacidade de diminuir o fluxo do sangue no cérebro, ele diminui, consequentemente, a demanda metabólica desse órgão, né? Essa demanda por oxigênio, e também ele reduz a pressão intracraniana. Então, por isso que em pacientes com lesão neurológica, sempre é preferível utilizar o Propofol. Sempre não, né? Mas assim, dependendo do critério, enfim, clínico, o Propofol é uma das escolhas para esses pacientes. Tudo bem? Então, aqui nessa aula eu vou falar mais especificamente na sedação, não no processo mais anestésico, mais na sedação, que é com que eu trabalho atualmente, e aí a gente pode conversar um pouquinho melhor, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacocinética, né, a administração desse medicamento, mas quando a gente pensa em farmacocinética, eu já até mencionei, ele é esse fármaco hidrofóbico, né, e está em estado emulsificado para que a gente consiga administrar isso na veia de um paciente, né, a gente poder fazer uma infusão endovenosa nesse paciente. E ele, enfim, por ser um anestésico, ele atravessa facilmente barreira hematocefálica, barreira placentária e também se distribui rapidamente para todos os tecidos, tá? Ele tem, devido a isso, então ele vai ter um grande volume de distribuição, ele se distribui muito, se distribui bastante entre os tecidos. Ele é considerado um anestésico de curta duração, né? Ele pode durar de 3 até 10 minutos a duração do seu efeito, né?
a depender da dose. Ele tem uma ação ultra rápida, em até 30 segundos, por exemplo, a gente vai ter o início da ação do Propofol. Então, a partir do momento que ele é administrado, ele vai rebaixando o nível de consciência e aí vai induzindo, né, o processo sedativo. Ele tem uma meia-vida de 40 minutos, 60% dele é metabolizado no fígado, 40% é via extrahepática e a sua excreção é majoritariamente renal também, tá? E aí só vale lembrar que esse medicamento, quando utilizado, enfim, tanto como sedativo ou como anestésico, também tem capacidade de levar também à depressão respiratória e, consequentemente, esses pacientes também precisam estar entubados, precisam ser entubados devido a esse grau de depressão respiratória, tá? Só voltando, então, para a farmacocinética, por ser uma emulsão, o que a gente tem? Ele tem muito lipídio. E lipídio tem o quê? Calorias. Então, o Propofol, ele é um medicamento extremamente calórico. Então, é um processo contínuo, até mesmo a discussão com a equipe multiprofissional, principalmente com a nutrição. Por quê? Porque a utilização do Propofol vai interferir diretamente na dieta a ser administrada nesse paciente, né? Ou seja, a quantidade de caloria diária que o pessoal da nutrição, a equipe que a equipe da nutrição vai administrar nesse paciente, vai sofrer interferência direta do Propofol devido à quantidade de calorias que são administradas no Propofol, e aí a equipe da nutrição vai ter que ajustar a dieta de acordo com a quantidade de Propofol que está sendo infundido nesse paciente. Então, assim, é uma ótima área para a gente da farmácia, da medicina, da nutrição, para a gente poder discutir isso entre equipe multiprofissional e até mesmo entender se é melhor trocar o sedativo ou se é melhor diminuir a infusão ou reduzir a sedação no paciente, ou então, se não tiver muito o que fazer com relação à redução da sedação, então, teoricamente, vai ter que, por exemplo, reduzir o aporte nutricional, enfim, o pessoal da nutrição, a gente vai saber conversar bastante, vai trocar bastante ideias sobre isso quando a gente tiver uma discussão, um crosstalk multiprofissional, como da enfermagem. Na próxima vez que eu trouxer o profissional da nutrição, a gente pode discutir sobre como é que são feitos esses ajustes desse medicamento quando o paciente, na real, a gente vai discutir como é que é feito o ajuste da nutrição, por exemplo, quando o paciente está em uso de Propofol. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conversar com a equipe multi, de a gente entender um pouquinho sobre a área de cada um. Mas especificamente, o Propofol é desses medicamentos que realmente ele vai ter uma carga lipídica e uma carga calórica bastante grande, tá? Só para vocês terem ideia, a cada 10 mg de Propofol corresponde a pelo menos 1,1 quilocaloria a ser administrada nesse paciente. Bom, já com relação à sua farmacodinâmica, o Propofol vai atuar nos receptores GABA-A, os mesmos receptores dos benzodiazepínicos e do álcool. Ele vai promover a abertura desse canal, ele vai promover a entrada de cloreto, e aí o cloreto, por ser um íon negativo, vai acabar hiperpolarizando o neurônio, vai inibir esse neurônio e, consequentemente, vai parar a transmissão do impulso elétrico, vai diminuir as sinapses. E aí esse é o principal mecanismo sedativo do Propofol, né? Por hiperpolarização do neurônio, por modular os canais GABA-A. Vamos entender como é que a gente faz na clínica, né? Qual é a via de administração, como é que a gente administra esse medicamento, e também vamos fazer o cálculo de dose, entender quais são as doses sedativas que a gente precisa utilizar e como a gente vai fazer isso, vai transformar de, por exemplo, micrograma quilo minuto para ml hora, tá? Então, ele, como eu já mencionei, ele é administrado em bolos ou em infusão contínua. Aqui eu vou calcular como infusão contínua, que é o que a gente mais utiliza ali na unidade de terapia intensiva quando a gente quer manter esse paciente sedado, tá? Então, para fazer sedação no paciente, segundo o up-to-date, que a gente precisa de uma dose entre 5 e 50 micrograma quilo minuto para esse paciente. E aí, só lembrando que o Propofol, ele tem um detalhe que, dependendo da quantidade ou da concentração, da velocidade de infusão e também a depender da dose que está sendo administrada, ele vai fazer uma síndrome chamada de PRES, que é a síndrome de infusão do Propofol.
Então, o que a gente preconiza, né? Sempre fazer uma dose menor que 4 mg quilo minuto num paciente sedado, para ficar mais do que 24 horas recebendo esse Propofol, tá? Então, a gente tem como um limite esse 4 mg quilo minuto, para não fazer ou não correr risco do paciente fazer essa síndrome, né? Essa síndrome de infusão do Propofol. E isso aí é só para a gente ter uma ideia do qual a velocidade máxima que a gente vai estar podendo fazer, tá? Mas a dose terapêutica para a gente conseguir manter esse paciente sedado, na maior parte das vezes, é entre 5 e 50 microgramas quilo minuto, tá? O Propofol ele vem numa embalagem, né, num frasco, na real pode ter várias apresentações, né, desde 20 ml, 50 ml e 100 ml, mas sempre numa dose de 10 mg por ml. Então, frasco de 100 ml, por exemplo, vai conter 1000 miligramas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço, como é que é o cálculo para converter de micrograma quilo minuto para ml hora, tá? Então eu vou abrir aqui uma planilha para a gente poder calcular junto. E vou gravar aqui para vocês, tá? Essa planilha, vou gravar aqui para vocês poderem visualizar junto comigo. Então, aqui eu vou colocar o peso do paciente, ó. Vou dar um peso de 70 quilos para esse paciente que a gente vai utilizar. A dose que a gente vai utilizar, eu vou colocar aqui que a gente está utilizando uma dose de 15 micrograma mcg por quilograma por minuto. E a concentração do Propofol, ela é de 10 mg por ml. 10 mg por ml. Ou seja, a gente tem uma massa, né, de Propofol de 1000 miligramas. E a gente vai estar diluído, e ele vai estar diluído, né? Ele já vem pronto, ele está num frasco de 100 ml. Então, se a gente quer, por exemplo, saber quanto vai ser a velocidade de infusão na bomba de infusão, o que a gente vai primeiro precisar fazer, tá? A gente vai calcular, multiplicar esses 15 microgramas pelo peso desse paciente, né? Então, aqui a gente vai ter 1050 micrograma por minuto administrado. A gente quer saber quanto vai ser em ml hora, só vai multiplicar isso aqui por 60, que é o tempo, né? A gente quer saber volume por minuto, uma hora tem 60 minutos, então a gente está multiplicando esse valor por 60. E aí agora a gente tem micrograma por hora. Isso aí é o valor que a gente tem. E agora a gente quer passar de micrograma hora para ml hora. Então o que a gente percebe, tá? Que o Propofol ele tem 10 miligrama por ml. Então vamos passar de micrograma para miligrama para ficar mais fácil, tá? Então, de micrograma para miligrama, é só a gente dividir isso aqui por 1000. Então, o que a gente tem é 63 miligrama por hora administrado. E aí, quando a gente analisa isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 63 e dividir pela concentração, tá? Ó, miligrama por miligrama sai, vai ficar ml hora. Então, o que a gente vai ter é 6,3 ml por hora. A gente passou isso para miligrama para ficar mais fácil, e aí o que a gente vê aqui, quando chega em 63 miligramas por hora, ou seja, 63 miligramas de Propofol administrado em cada paciente, quando a gente vê a concentração que é 10 miligramas para 10 miligramas em cada ml, a gente só divide 63 por 10, né, que é essa concentração, para a gente obter o volume por hora para esse paciente. Então, esse aqui seria, se a gente quiser administrar para esse paciente,
15 microgramas. Se a gente quiser administrar para esse paciente, por exemplo, 50 microgramas, daí a velocidade seria de 21 ml hora. E se a gente quiser fazer, por exemplo, o valor mínimo, né, ali para induzir sedação, seria 2,1 ml hora para esse paciente, tá? Que a velocidade máxima de infusão ela não pode passar de 4 mg por 4 mg quilo minuto ou 67 microgramas quilo minuto, enfim, só depende da unidade que é preferível utilizar, tá? Então, nesse caso, um paciente de 67 quilos, a velocidade máxima de infusão aqui seria de 28 ml hora, tá? Então, se o paciente realmente ficar mais de 24 horas nessa velocidade de infusão do Propofol, ele tem um risco aumentado de fazer a síndrome de infusão do Propofol, tá? Bem, e aí seguindo, né, também nessa linha, vou falar um pouquinho sobre os efeitos adversos, né, mas os principais efeitos adversos do Propofol é a hipotensão, né, relacionada principalmente a uma vasodilatação por inibição simpática e também por diminuição da força de contração do miocárdio. Pode levar ao prolongamento do intervalo QT, depressão respiratória, né, que já é previsto, por isso o paciente ele tem que estar em ventilação mecânica, também faz mioclonia e pode fazer a CIS. Bom, as vantagens de utilizar o Propofol, né? Ele tem esses riscos, né, esses efeitos adversos, mas ele também tem grandes vantagens. Como eu falei, ele promove essa neuroproteção, ele faz esse efeito, ele tem esse efeito antiemético também relacionado ao Propofol. Ele é um medicamento que ele causa amnésia anterógrada, né? Então, o paciente que está sendo submetido a uma sedação, ele está no ambiente de UTI, ele está, enfim, sendo manipulado, ele é um paciente, ou, por exemplo, vai fazer um procedimento cirúrgico. Esse paciente ele não vai querer lembrar, por exemplo, do procedimento, da dor, se houver dor, enfim, o paciente vai estar com uma analgesia. Mas é um paciente que ele não vai querer acordar, vai querer lembrar do procedimento, desses estímulos dolorosos em um ambiente também que é hostil. Então, esse medicamento ele também faz essa amnésia anterógrada para o paciente não precisar e não lembrar desses momentos em que ele estava sedado ou com, por exemplo, um tubo na garganta. Essa é uma das grandes vantagens do Propofol, é essa amnésia anterógrada. E como eu mencionei, por exemplo, no vídeo anterior, né, o paciente que lembra, o paciente que está que não está bem sedado ou que não está com uma analgesia otimizada, ele pode, inclusive a longo prazo, sofrer de estresse pós-traumático. Então é importante assim, a gente utilizar medicamentos que vão trazer o maior nível de conforto para esse paciente, tá? E aí, quando a gente pensa nas desvantagens do Propofol, é que ele é um medicamento, um anestésico que é mais caro do que os outros medicamentos, né, no mesmo segmento, como sedativo. Ele pode promover essa hipertrigliceridemia, causar essa hipotensão e ele também tem esse maior risco de PRIS. Só também trazendo com relação às vantagens do Propofol, o Propofol por ter uma voltando, né, tipo, falar em desvantagem, mas enfim, só mencionando um pouco, só fazendo um adendo com relação às vantagens, uma das grandes vantagens do Propofol é o seu tempo de meia-vida. Por ele ter uma meia-vida e uma ação bem curtinha, que a gente consegue acordar esse paciente na UTI mais rápido, né? Geralmente que a gente desliga a bomba de infusão contínua, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai acordar mais rápido do que, por exemplo, se ele estivesse usando um midazolam, que tem um tempo de meia-vida maior. Assim, se o paciente, por exemplo, ele está com função renal, função hepática ok, e não tem grandes, por exemplo, distúrbios distúrbios orgânicos, ou não tem nenhuma falha orgânica, esse paciente ele vai acordar bem rapidinho, vai começar a acordar da sedação mais rápido, e com uns 10 minutinhos ele já começa a acordar. Então, a utilização do Propofol também vai diminuir o tempo de ventilação mecânica, diminuir a agitação desse paciente, que a gente consegue acordar esse paciente mais rápido quando a gente está, por exemplo, comparando com um benzodiazepínico, tá? Então, assim, só fazendo um resumo também de outra vantagem do Propofol. E aí voltando para essas desvantagens, né, eu mencionei sobre a PRIS, né, que é essa síndrome de infusão do Propofol, a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, tá?
mas ela está relacionada principalmente à velocidade de infusão, né, do Propofol, né, uma velocidade de infusão mais rápida, aquela que eu mencionei de 4 mg quilo minuto, 60 microgramas quilo minuto, e também em pacientes que são predispostos geneticamente, né, que tem uma mutação ali em alguns genes lá mitocondriais. Esses pacientes mais susceptíveis, eles têm uma chance maior de fazer essa síndrome, tá? E ela é caracterizada principalmente pelo quê? Causar disritmia, né, tanto bradicardia quanto taquicardia. Ela pode também levar à insuficiência cardíaca e falha da bomba cardíaca, levar à parada cardíaca, né, um processo de assistolia, enfim, por exemplo. Pode levar à hipotensão devido a essa falha cardíaca em geral, o óbvio seria levar à hipotensão. Além de aumentar os marcadores de lipídios, né, pode provocar lipemia, hipertrigliceridemia, e também pode levar à rabdomiólise, né, que é a destruição dessas células musculares, e aí, consequentemente, a gente vai ter hipercalemia, distúrbio hidroeletrolítico no geral, levando à acidose metabólica, e aí, se o paciente não for tratado, o propofol não for retirado a tempo, ou esse paciente ele não recebeu o suporte adequado, essa síndrome ela tem chance de ser uma síndrome que pode acabar levando à perda desse paciente, tá? Então, ela é uma síndrome bastante importante que nós profissionais de saúde a gente tem que estar sempre atento e sempre ligado nesses pacientes que estão utilizando o Propofol. Obviamente também sempre está monitorando o quanto de dose, quanto a gente está administrando de Propofol nesses pacientes, como também o tempo de uso desse medicamento. E aí, quando a gente tenta entender um pouco da fisiopatologia dessa síndrome, né, mas esse excesso de lipídio da formulação do Propofol, né, essa lipemia, ela pode, lá na mitocôndria, geneticamente susceptível, ela pode levar a um desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons e aí, consequentemente, levar a uma depressão de ATP a nível celular, e o que vai levar, por exemplo, a uma necrose do tecido muscular, do tecido cardíaco, e levar, por exemplo, a uma disfunção cardíaca. E essa é a principal fisiopatologia dessa síndrome da PRIS, né? Por desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Bem, então é isso, pessoal. Se gostaram dessa aula, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.